consumir. De tudo um pouco, pode consumir, pode consumir. De tudo um pouco, pode consumir, pode consumir. De tudo um pouco, pode consumir, pode consumir. De tudo um pouco, pode consumir. Olá, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pode Consumir. Hoje eu tenho a Gi aqui comigo, ela já vai se apresentar e a gente vai falar um pouco. Eu acredito que esse é um podcast que a gente vai falar muito mais de relacionamento do que de consumo, e relacionamento e cultura, na verdade, porque é algo que tem a ver, né? Quero falar com a Gi sobre essa coisa do medo de se relacionar, né? Em conversas de bar, nas redes sociais, em sessões de terapia, né? Esse tema tem se repetido, né? O que será isso, né? Medo de sofrer, medo de perder a autonomia, medo de se entregar, medo de traição, né? Que é uma coisa que as pessoas hoje em dia conversam muito, medo de ser traída, enfim. O medo de, né, que vai além do medo de sofrer. Então, a gente vai conversar um pouco sobre essas dinâmicas. Antes de tudo, Gi, muito obrigada por estar aqui comigo, uma satisfação gigantesca. Eu gostaria que você se apresentasse, fala para mim quem é você aí nessa vitrine da vida. Bom, oi, Mei. Primeiramente, quero te agradecer o convite, né? Dizer que eu sou muito fã do seu trabalho e do trabalho dos meus amigos em geral. Eu gosto muito que eles saibam disso, faço questão de deixar claro, né? E eu acompanho o teu trabalho no Pode Consumir, aprendo muito, né? Eu que sempre fui muito bastante categórica em dizer que eu não sou uma pessoa consumista, pensando muito em materialismo, né? Eu aprendi aqui com você que existem diversas formas de consumo e que o meu consumismo vem muito em forma de experiências, né? Com viagens, shows. Então, é uma forma de consumir também, eu aprendi com você. Então, primeiro te aproveito para te agradecer, né, o convite, por poder participar aqui um pouquinho. Na vitrine da vida, vamos lá, eu sou a Gislaine, tenho 45 anos, sou fisioterapeuta e estou agora finalizando uma segunda graduação em psicologia. Eu atuo muito na parte de saúde mental relacionada ao trabalho, qualidade de vida nas empresas. Eu adoro gente, eu gosto de lidar diretamente com pessoas, tenho muito prazer nisso, não só no meu trabalho, né, que é isso, mas também no dia a dia. Então, as coisas que eu consumo, né, envolve pessoas, né, show, festival, carnaval, futebol, né, estádio, adoro. Então, acho que é um pouquinho para as pessoas me conhecerem. Não sou tão do virtual, sou uma pessoa mais do presencial mesmo, gosto muito disso. Foi por isso que eu chamei ela, na verdade, porque ela sempre fala, bom, primeiro que ela gosta de gente mesmo, é verdade, ela também esqueceu de falar, mas ela é expert em música, sabe muitas coisas, conhece muito da sonzeira, e ela realmente apoia os amigos, ela posta, ela compartilha, ela fala, é muito legal, Gi. E esse fator dela, assim, de ser uma pessoa extremamente expansiva, de ter muitas turmas, de, né, transitar muito bem em vários grupos, que eu acho que é uma das coisas que a Gi faz bem legal, que eu acho muito legal nela. Chamei para a gente falar um pouco disso, né? A partir de um post que ela fez numa rede social, né? nas stories, falei, Gi, vamos falar disso no podcast, por favor? Então, eu vou começar com essa pergunta, né, Gi? Assim, o que você acha? Assim, as pessoas estão com medo de relacionar? Isso você acha que é um medo que sempre existiu, mas nunca se falou? Como que você vê isso, assim, a partir das suas vivências e do que você sente também? Eu me questiono bastante também sobre isso, sabe? Sobre esse medo. Eu acho que é uma coisa mais atual, porque antigamente existia uma imposição de padrões, né, Mê? Assim, tinha aquela trilha que você tinha que seguir, né? Então, nascer, crescer, casar, ter filhos, né? Se reproduzir e morrer, né? E eu acho que o medo era de não estar em um relacionamento, né? Com o passar dos tempos e essa liberdade que a gente tem hoje em dia de poder escolher isso ou não, trazem outras consequências, né? A liberdade a gente sabe que traz consequências para as nossas escolhas. Então, eu acho que tem, sim, muita gente com medo, até em conversa com amigas, às vezes eu trago isso, né? Eu acho que tem bastante gente com medo de se relacionar. Falando, assim, né, a minha opinião pessoal, eu acho que eu não me vejo com medo de me relacionar, mas eu vejo que com as experiências que eu tive, a gente vai criando critérios do que quer, do que não quer, do que aceita para uma relação ou não.
E ficando mais criterioso vai ficando um pouco mais difícil, né? Esse filtro vai se afunilando e as opções não são tantas quanto a gente imagina que tem por aí. Especialmente, né, conforme você vai ficando um pouco mais velha, né? Quando você é mais nova, não sei se você tem menos critérios ou você tá numa bolha, pelo menos eu sinto isso, né? Você tá numa bolha que é todo mundo muito parecido, né? Aí você vai ficando mais velha, as pessoas vão ficando muito diferentes, né? E, enfim, seus critérios também vão mudando. Você também se acostuma a estar sozinha, né? Porque eu acho que E isso é as uma coisa. vivências, né? As vivências que a gente tem, né? Então, é diferente para uma pessoa igual você, que foi morar fora, né? Teve uma convivência com culturas diferentes, como que é lá, como que não é. Eu também saí de uma cidade pequena, fui para uma maior, muda muito, né? Eu até brinco que eu fiquei um pouco mais careta nessa coisa de relacionamento quando eu vim para São Paulo. Né? Já tem 13 anos que eu moro em São Paulo. Mas quando a gente vive numa cidade menor, todo mundo se conhece. Então você sabe, o fulano é filho do tal família, então você tem referências, né? Amigo do meu amigo e tal. Aí você vem para uma cidade que você não conhece ninguém, quem é essa pessoa? Vou colocar essa pessoa dentro da minha casa? Não sei. É um psicopata? Sei lá, né? Então eu senti que eu fiquei um pouco mais criteriosa também nisso quando eu vim para São Paulo. Nessa primeira nota, quero chamar a atenção para as questões geracionais. Porque a formação dos relacionamentos, assim como a cultura, muda com o tempo. Quando somos adolescentes, somos mais parecidos entre nós. Temos referências próximas, buscamos pertencimento, queremos ser aceitos. Mas conforme a gente envelhece, a gente tende a nos diferenciar. E o modo como nos relacionamos passa a refletir quem somos, de onde viemos e o que a nossa geração aceita. A psicoterapeuta Esther Perel fala sobre como antes estar junto não era negociável. As relações eram sustentadas por necessidade, tradição e papéis sociais bem definidos. Hoje, nós negociamos tudo, porque se antes o ficar junto era um destino, hoje ele é uma escolha contínua. Uma coisa não é nova. O ciclo social sempre foi determinante nas relações. A diferença é que hoje isso acontece sob novos códigos digitais, performáticos e instantâneos. Mudam os meios, mas as dinâmicas de influência e validação social continuam estruturando a forma como escolhemos e nos relacionamos. Falando só antes de passar para a próxima pergunta, da minha experiência, eu tenho um pouco de medo de perder minha liberdade. Eu quero um relacionamento, né? Estou solteira, mas eu tenho um pouco de medo de perder minha liberdade. Mas minha liberdade, assim, não por pegar outras pessoas, não é isso, né? Mas, assim, liberdade, sei lá, de eu ter autonomia, de eu fazer o que eu quero na hora que eu quero, sabe? Assim, eu vou ser sincera que isso é das coisas que mais me assusta quando eu penso que eu vou estar num relacionamento, sabe? Mas também, não sei se eu tenho um padrão, né? Porque eu me separei faz muito tempo e foi um padrão de relacionamento de uma maneira que eu acho que vai ser assim sempre, né? Eu trabalho isso em terapia, mas esse é o medo que eu tenho. Mas eu acho que quando você entende que essa liberdade é importante para você e que tem coisas que são significativas que você não gostaria, você inevitavelmente vai encontrar alguém que entenda isso, que compreenda isso, e eu acho que você não vai se relacionar com alguém que te corte as asas, te prenda, sabe? Eu acho que por isso que é importante a gente saber o que é, como a gente é, né? E terapia aí é super importante para essa descoberta. E entendendo o que eu gosto, encontrar alguém que seja parecido comigo nesse sentido. Ô, Gi, ótimo. Agora eu quero te fazer uma pergunta que tem bem cultural, assim, sabe? Que eu percebo, né? Óbvio que as redes sociais, né, e a internet, eles mudaram tudo na nossa vida, assim, né? Como a gente consome no geral, e eu acho que como a gente se relaciona também. Acho não, tenho certeza. E assim, eu vejo muito um discurso, né, do focar em mim, do autocuidado, desse discurso extremamente, né, centrado em você, né? Assim. E acho que, né, até esses dias eu estava lendo algumas coisas, o Instagram passou por isso, porque quando o Instagram surgiu, a gente postava foto de comida, de paisagem, depois foi a gente, e hoje
não é mais assim, né? Eu mesmo, se eu for olhar minhas postagens de hoje, né, quando eu comecei 10 anos atrás e agora, e se você for olhar geral, o Instagram mudou e a gente acompanhou essas mudanças, obviamente, né? Então, você acha que isso, assim, tem alguma coisa a ver nesse medo de se relacionar, né? Porque de colocar outra pessoa na sua vida, de se doar, como que você acha que é isso? Como você vê essa questão? Esse discurso de autocuidado, eu acho que tem de tudo. Eu acho que tem mesmo quem priorize o autocuidado e vai investir mesmo em estudo, carreira, desenvolvimento pessoal, físico, espiritual, né, tudo isso. E tem quem usa esse discurso da boca para fora, mas que vive uma carência imensa, que nem estando em relacionamento, nem olhando verdadeiramente para si mesmo, né? Mas fingindo que está tudo bem. Então, eu acho que nas redes sociais tem muito isso, né? O casal que a gente sempre vê, nossa, incrível, tá tudo no dia a dia, né? Bom, com certeza você conhece, eu conheço casais que vivem em pé de guerra, mas que nas redes sociais é só meu bem para cá, meu amor, né? Enfim, então acho que a gente não pode se iludir muito com isso. Percebe-se sim uma diferença, né? Eu até vi outro dia uma postagem, assim, a gente quer ver o Instagram antigo, sim, posta suas fotos, posta a sua viagem, que eu quero acompanhar. Eu tenho um cuidado das pessoas que eu sigo, até se você entrar lá, você vai ver que eu não sigo muitos perfis. São de amigos mesmo, são de pessoas que eu me interesso em consumir o que elas fazem. As pessoas que não têm tanto sentido, assim, para mim, eu não tenho problema em não seguir, sabe? Tipo assim, só porque ela me segue eu tenho que seguir. Não tenho isso não, sabe? E, então, acho que são escolhas também que a gente faz, né? E não viver numa bolha. Mas, se aquilo não me faz bem, por que eu vou ficar vendo? Não, com certeza. Não sei se eu fugi um pouco da pergunta. Não fugiu não, de maneira nenhuma. É bem isso mesmo, porque assim, até o autocuidado é algo extremamente disseminado nas redes sociais, né? E o autocuidado nada mais é que novos hábitos de consumo. Isso. Entendeu? Nada mais não, né? Mas assim, claro, eu só faço super a favor das pessoas se cuidarem, de irem na academia, das mulheres se enfeitarem, fazerem um banho de creme, não é isso? Dos homens também, enfim, de você ler, de você cuidar da sua vida, né, profissional. Mas não sei, eu tenho a impressão que isso vem como mais um checklist, sabe? Do que fazer para alcançar alguma coisa, do que algo intrínseco, assim, bom, preciso, né, me cuidar. E eu entendi que você falou, você verificar quem que você segue nas redes sociais é um autocuidado, com certeza, né? E eu acho também que tem uma avalanche de coisas para, mais uma vez, querer que a gente entre em caixinhas. Então, nossa, eu tô vendo, sei lá, 500 passos de skincare. Mas eu não tô fazendo nem 5. Nossa, eu me sinto horrível por isso. Gente, não dá para cair nessa, sabe? Primeiro, a gente nunca vai conseguir abraçar o mundo com tudo que a gente gostaria de fazer. Não tem tempo, não tem dinheiro para isso. Mas é não se sentir mal com isso. Então, é mais uma vez querendo padronizar, sabe? Ter ali uma caixinha para inserir as pessoas. E aí são escolhas também. Você quer entrar nessa? Precisa fazer isso? O ter que me incomoda muito. E isso, a criancinha já era assim, tá? Ninguém tem que nada, né? Você escolhe se você quer fazer ou não. Mas a sociedade e hoje as redes sociais sempre vão querer impor isso pra gente. Nessa segunda nota, eu quero falar sobre o autocuidado. Quando a gente fala em autocuidado, hoje, é impossível não pensar no quanto ele foi capturado pela lógica do consumo. O que antes era algo entendido como um gesto íntimo de atenção a si, virou uma narrativa pública, cuidadosamente editada e documentada. Especialmente no Instagram, onde tudo precisa ser mostrado, validado, curtido. O autocuidado não é mais uma experiência, é uma performance. Fiz uma pesquisa sobre os coaches de relacionamento na minha tese de doutorado, e esse discurso de cuidar de si é altamente valorizado. Mas na prática, tudo que se refere ao autocuidado nada mais é que novos hábitos de consumo. Então, essa promessa de autenticidade mais entrega uma versão mercantilizada do eu, um self construído para ser instagramável, esteticamente coerente com o que a cultura define como bem-estar.
E o que devia ser um espaço de liberdade, cuidado e aceitação de si se transforma em uma tarefa e comparação constante, uma lista de rotinas, rituais, produtos a seguir. O resultado é paradoxal. A gente busca autonomia, mas acabamos reproduzindo um modelo padronizado de autocuidado ideal, mediado, obviamente, por consumo, algoritmo e validação social. Hoje tem um fenômeno também que eu acho assim do medo, que eu entrevistei muitas mulheres para minha tese, e eu converso com muitas mulheres, muito mais que com os homens, tá? Assim, eu converso com alguns homens, obviamente, mas em números muito mais com mulheres, né? Assim, sobre esse tipo de coisa. E assim, o ghosting é um fenômeno muito assim que as pessoas, né, fazem hoje. E eu conheço bastante pessoas, bastante não, mas eu conheço algumas pessoas que levaram muitos ghosts um atrás do outro, assim, né? Assim, tipo um padrão que acontece. E elas ficam apavoradas de, tipo assim, que isso aconteça novamente, tá? Então, é assim, e aí eu não sei, né? Você, como psicóloga, eu acho que o fato delas ficarem com medos faz com que isso aconteça, mas ou não. O que você acha que, tipo assim, e fenômenos como o ghost? Porque eu, sinceramente, quando eu era nova, não lembro disso. Não lembro de uma pessoa falar com você, ó, não quero mais. Não, comigo nunca aconteceu. Também nunca sofri ghosting assim agora, mas assim, é um fenômeno que existe aí que as pessoas falam. Eu não lembro disso. Pode ser que eu não sofri, que ninguém da minha bolha sofreu, mas eu não lembro da gente falar sobre isso, né, quando a gente era mais nova, enfim, num outro momento. Você acha que isso é já um fenômeno desse, que ele existe, é algo da nossa, tipo, se é algo, né, contemporâneo, que faz com que a gente tenha mais medo de se relacionar, tipo, tomar um ghost? Então, eu acho que primeiro, assim, precisava ter uma definição clara do que é ghosting, sabe? Porque eu vejo que tem gente que, assim, sei lá, mandou uma coisa lá, a pessoa visualizou, mas não respondeu na hora, já acha que é ghosting, né? E ele já fica desesperada. Ou, eu não sei, para mim, para o meu entendimento, tá? Eu classifico como ghosting quando você não tem mais acesso àquela pessoa. Então, sei lá, você só tinha ela no Instagram e ela te bloqueou. Você não tem como acessar ela no telefone, nada. Para mim, isso é ghosting. Agora, porque não respondeu uma coisa e, sei lá, aí eu não considero, porque eu acho que a pessoa ainda pode acessar aquela pessoa e falar, oi, tá tudo bem com você? Aconteceu alguma coisa? E aí, beleza, se não receber resposta, a vida que segue. Mas eu vejo que talvez esse medo, né, que você falou, já deixa as pessoas nessa defensiva. E eu vejo, sim, que as pessoas estão muito na defensiva. Agora, né, se estou aí psicóloga, se for olhar pelo lado da psicologia, o ghosting, às vezes, fala muito mais de quem levou do que de quem deu o ghosting, porque a gente entra numa paranoia de que, nossa, aquela pessoa estava ali e ela tinha que estar disponível para mim. Se ela não está disponível para mim naquele momento, nossa, é o fim do mundo. Então, é muito mais uma coisa, sei lá, você não tem mais o que fazer, né? Ficar ali esperando a resposta da pessoa. Se você tem outras ocupações e tudo mais, talvez não te faça tão mal. Né? Agora, você está focada naquela pessoa, e tudo para você é aquela pessoa, e a pessoa te deixou sem uma resposta. Então, assim, é uma covardia da outra? Né? E eu acho que as redes sociais trouxeram isso facilitaram muito isso, porque hoje você bloqueia e pronto. Né? Não tenho mais que lidar com aquela pessoa nunca mais. Bloqueei e pronto. Acho uma covardia, mas também falo muito de quem não sabe lidar com isso. Né? Eu acho também. Para mim, ghost é assim, ó. Vamos supor, você tá conversando com um cara, ele não te responde mais, você não é ghost, entendeu? Simplesmente, né? Você saiu uma vez e tal, e o cara nunca também não. Para mim, ghost, o que caracteriza ghosting, assim, que eu acho que, né, que deve magoar, é quando você vem no envolvimento com a pessoa, porque eu tenho amigas que passaram por isso, assim, sabe? Tipo, estar no envolvimento com a pessoa, de ter já, sei lá, um mês e meio, ficando sempre, conversando sempre, e do nada a pessoa assim para de responder, sabe? Isso eu acho tenso. É uma canalice sem fim. Isso é uma canalice, né? Porque isso. Agora isso eu também acho, né? Você saiu uma vez com o cara,
entendeu? Conheceu ele numa balada, ele não te respondeu. Isso não é ghost, né? Às vezes o cara, né, tá em outros processos, tá no momento dele, às vezes não curtiu, enfim. Às vezes né? não fluiu, né? Normal. Também acho que não responder imediatamente também, acho que não é um problema, né? Mas assim, eu acho que ghost para mim é isso. Tá? Eu tive uma amiga que ela estava, tipo assim, há 2 meses com o cara e eles, né? Tipo, fazendo plano, saindo sempre, toda semana, combinaram de viajar no final de semana, e da segunda-feira ele nunca mais respondeu e sumiu, bloqueou ela de tudo, né? Então, isso, para mim, isso é ghosting. Não, entendeu? não, isso aí é falta de caráter até, né? Falta de caráter. Fala, manda, é tão fácil mandar uma mensagem. Só que, ao mesmo tempo, né, eu já vi também, tipo assim, não querendo justificar, mas assim, se você manda uma mensagem, a mulher vai querer ter uma DR, né, também. Mas é óbvio, né? Eu vi gente, homens falando isso, mas é óbvio. Isso que eu tô falando, você não vai ter uma DR com uma pessoa que você acabou de conhecer, mas você tá 2 meses com uma pessoa, eu acho que cabe uma conversa, né? Mas eu acho que falta isso, talvez, hoje, para os relacionamentos, que traz esse medo e tal. Não tem mais comunicação, né? As pessoas não conseguem se comunicar, gente. É isso. Aí eu tomei o ghosting, levo isso como uma verdade absoluta, começa a me sentir super mal, que, nossa, né, não vale nada e tal. E entra nessa, ao invés de, e aí, né, como é que é? Essa conversa não acontece mais. As pessoas simplesmente saem pela culatra ali e pronto, acabou. Eu fico pensando assim, depois se esbarra pessoalmente, sabe? Que situação chata, né? E assim, é o que você falou, a gente é adulto, ninguém tem obrigação de nada, né? Você pode conversar, né, com a pessoa, porque eu acho isso muito sofrido. Essa minha amiga sofreu muito. Eu acho que ela sofreu acaba mais com a autoestima da pessoa. Sabe? É isso, acaba com a autoestima da pessoa. E aí eu acho que começa esse medo de se relacionar. Né? De um estopim desse que começa, agora eu não vou confiar em ninguém, porque aconteceu isso, eu me magoei. Eu também acho. Quem sou eu para definir o que é ghosting, né? O que me chama a atenção é que existem inúmeros termos hoje em dia para nomear inúmeros comportamentos nas relações, né? E termos sempre em inglês, ghosting, orbiting, benching e outros termos para gente nomear também status de relacionamentos e formas de se relacionar, né? Acho interessante observar como as expressões se incorporam no nosso vocabulário e elas passam a aparecer nas nossas conversas cotidianas, nas redes e em todas as análises de comportamento. Isso revela algo do nosso tempo. As relações passam a ser descritas como uma lógica de classificação e de etiquetas, como se cada interação precisasse caber em uma categoria reconhecível, né? Existe uma tentativa de traduzir experiências complexas em códigos fáceis de circular, o que também mostra o quanto a cultura digital molda a forma como pensamos, nomeamos e interpretamos, né, o estar com o outro. Mas enfim, isso já é papo para um outro episódio. O ponto é, a atitude do outro diz sobre o outro. E talvez mais do que definir o que é o ghosting, o que nos interessa é entender o contexto cultural que torna esse comportamento tão comum e até esperado nas relações de hoje. E você acha, e o que você acha, assim, né? Agora passando para isso, a gente está falando disso, porque o excesso de possibilidades, né? Porque, novamente, hoje, antigamente também. Eu não sou dessas que acha que. Eu gosto de viver o tempo que eu estou vivendo, tá? Eu não estou falando, antigamente era melhor e hoje é ruim, não é isso, não. Só estou fazendo algumas comparações, assim, digamos. Eu concordo. Para nível de análise. Mas, assim. Eu tenho a sensação também que a gente tem muitas possibilidades hoje em dia, né? Não sei se é uma sensação, não sei se... Porque é igual a da comunicação também, né? Parece que a gente tem tantos meios de comunicação hoje, é muito mais fácil e a comunicação tá pior, né? Exatamente. E essa coisa, assim, da possibilidade, né? Porque hoje a gente tem Tinder, tem Instagram. Eu fiz, né, na minha pesquisa de tese, eu tenho uma menina que ela falou que ela era ciclista, que ela falou para mim que no Strava, que eles paqueram no Strava. Falei, nossa, tem no Strava? Sim, no Strava, né? Que ela não usava Tinder por conta disso.
que você acha que... ou você acha que isso, uma coisa tem a ver com a outra ou não? O que você acha sobre isso? Eu acho que existe a falsa impressão de que existem muitas possibilidades, sabe? E de que dependendo do objetivo da pessoa, existe mesmo. Né? O mundo está aí, aberto, cheio de possibilidades. Mas eu acho que quando o objetivo é se relacionar de verdade, estabelecer um vínculo, né, uma intimidade real, assim, que emerge as suas vulnerabilidades, a gente vê que não é bem assim. Né? Afunila demais as opções. E, gente, eu acho tudo válido, sabe? Bom, nem quero entrar nessa seara, mas eu sou a pessoa que mais odeia aplicativos na face da Terra, assim. Eu dei algumas vezes e não, assim, não é para mim. Geralmente eu entro quando algum casal se forma e fala, não sei se conheceram. Não, porque poxa, será possível que eu vou ter que dar uma oportunidade para isso? Mas eu não duro muito ali não, já logo sai. Mas eu acho que toda possibilidade é válida. É isso. Se você é de um grupo de ciclismo, tá ali no Strava, é uma chance de começar uma conversa, vai em frente. Eu já arrumei namorado na arquibancada do Morumbi, assim, sabe? Então, nossa, é isso. É na fila do pão, é onde, né, para quem está aberto, né, e disponível realmente para uma relação qualquer, via é válida, mas só que eu acho que as pessoas estão muito com essa ideia de que, mas eu não vou assumir esse relacionamento aqui, porque daí eu estou perdendo tantas outras que estão ali, né, nos meus matches, né, e eu quero aproveitar, ou a próxima vai ser melhor, não vou, né, que dá essa falsa impressão de que tem muita opção, muita gente disponível, mas não vejo muito assim, não. Então, eu acho assim, né? Eu não sei, eu também vejo que sim, você tem mais, talvez, opções de se contactar, né? De ter uma ligação no sentido virtual com mais pessoas. Mas não que isso sejam possibilidades reais de vir para a realidade. Porque até uma coisa que também acontece bastante, assim, que eu escuto as meninas falando, né? Mais das mulheres do que dos homens, porque eu converso mais com as mulheres, tá? Não que não aconteça com os homens. Mas que as pessoas ficam ali conversando com você e não marca nada, quando você chama, não quer. Eu acho isso bizarro. Eu acho que tem muita gente carente. Eu acho que a carência é um fato. Tem muita gente carente no mundo. E eu acho que tem gente que entra ali realmente só para suprir uma carência de conversar. E aí a outra pessoa está com outras intenções de querer sair, de querer encontrar, mas a pessoa não vai sair daquilo, porque para ela é cômodo, né? Você não precisa nem sair da sua casa. E você tem a falsa impressão que você está arrasando, né? Conversando com várias ali. Isso infla o ego da pessoa e para ela tá bom. E te supre de alguma maneira, né? Assim, não te supre internamente de uma maneira profunda, mas talvez porque a pessoa está procurando, sim. Acredito que eu já tenha falado isso em outras notas de rodapé, em outros episódios. Aplicativos fazem parte da nossa vida, né? Eles temos um app para tudo. Para pedir comida, para dormir, para se relacionar, para pagar estacionamento, enfim. Para acompanhar ciclo menstrual, para ouvir música. Para tudo. Para se relacionar, não será diferente. Mas aí fica uma pergunta. Tanta opção, isso mais nos aproxima ou nos esvazia? Isso é liberdade? Superficialidade? Ou só mais uma forma da gente lidar com a solidão ou simplesmente uma boa oportunidade de conhecer alguém? Muitas pessoas acabam usando os apps para tentar sanar uma carência, essa emocional mesmo. E a busca por companhia, validação, conversa, qualquer coisa que traga a sensação de presença, ainda que momentânea. A questão é que esse tipo de presença é um pouco volátil, se constrói rápido e se dissolve na mesma velocidade. Likes, matches, mensagens, tudo parece preencher, mas dura pouco. E como definir isso? Eu, honestamente, não tenho a mínima ideia. Outra coisa que me vem na cabeça dessa coisa das possibilidades é que eu acho que, assim, no geral, a gente... Eu queria fazer até uma pesquisa dessa, assim, sabe? Qual a intersecção dos modos online e dos modos offline, o que a gente leva de um para outro. Porque eu lembrei de uma coisa aqui, de uma amiga minha, que estava saindo com um cara,
E ela tava gostando desse cara e tal, assim, tava curtindo, e acho que na terceira ou quarta vez que ela foi sair com ele passou na casa dela e ele tava ouvindo Britney Spears no negócio. E ela disse que ela broxou. Acontece. Broxou, falou, não consigo, entendeu? Mas, e aí eu fiquei pensando, e ela tinha conhecido ele no Tinder, não que a pessoa que conheceu no Tinder era superficial, não é isso. Mas assim, né, tipo assim, que ponto que chegamos, entendeu? E aí tem outras coisas que eu escuto, né, o cara que usa sapatênis, enfim, o cara que usa regata, enfim, tem várias coisas. Então, que ponto você acha que, né, essa superficialidade, entre aspas, porque eu também não posso afirmar isso como uma expert, se existe essa superficialidade, e como que isso entra, assim, nesse medo, assim, porque daí você fica meio tipo assim, pô, então eu não posso falar que eu sou São Paulina, que daí o cara só vai querer namorar uma corintiana, vamos supor, sabe, coisas assim, né, que eu acho que... Mas é isso que eu falo, que eu acho que as pessoas estão tão na defensiva que num primeiro sinal de que isso não combina, já foge, sabe? E eu acho muito ridículo isso. E tem essas coisas, red flags. Eu falo, nossa, eu sou a maior red flag do universo, porque eu sou amiga de homem, tenho um monte de amigo homem, aí os caras já, nossa, red flag. A maioria dos meus ex, eu tenho uma relação super amigável. Nossa, red flag. Ai, tem foto. Gente, olha o absurdo. Mulher que tem foto de viagem no perfil. Até isso eu já vi. Viajando sozinha. Porque não é possível que essa mulher tenha dinheiro, né? Trabalha e tem dinheiro para viajar sozinha. Tem algum cara que banca ela por trás, sabe? Então é red flag porque, sei lá, é do job. Sabe assim? Então, gente, assim, tanta justificativa para fugir, né, dos relacionamentos. E agora você falou da sua amiga, eu tenho uma história também minha. Uma vez eu conheci um cara e ele era super bacana. E eu tinha essa besteira também, sabe, da coisa da música, né? Claro, eu acho que tem coisa que não dá mesmo. Por exemplo, eu fico me imaginando viajando, uma viagem longa de carro, que eu adoro pegar o carro e viajar, sei lá, 6 horas de viagem, com um cara que ouve uma música que você não gosta. Aí eu acho complicado, aí é muito discrepante. Mas olha a bobagem, isso daí foi lá para 2017. Conheci um cara, ele era super bacana. E ele era piloto, então ele, aqui em São Paulo, tem um aeroporto que chama Campo de Marte. E aí, a gente conversando, ele, porque eu tava em Marte. E aí eu fiz uma piadinha, Is There Life on Mars? Que é uma música do David Bowie. E ele não entendeu. E eu achei que, não, esse cara não dá, ele não conhece Bowie. Sabe, assim, que idiotice, porque eu era um cara super bacana. Hoje, me arrependo muito. Veja, ele tá casado, tudo, nada a ver. Mas assim, você vê, às vezes é tão crítico essa coisa de você realmente não estar preparado para um relacionamento ou não estar disponível para isso, que qualquer fagulha é motivo para você correr. Né, e nem deixa aproveitar, se aprofundar um pouco mais, né, conhecer um pouco mais da pessoa e ver o quanto ela é legal. Né? É bem isso. Gi, a gente está indo para o final, eu quero que você me responda, assim, né, uma pergunta só para a gente fechar esse papo, né? Eu acho que quando a gente se relaciona, a gente fala sempre em vulnerabilidade, né? Não tem como. E como você acha que a gente faz, assim, ou como você faz, né, ou se você está aprendendo, você já sabe, cultivar coragem, assim, para viver um relacionamento, mas sem se paralisar, né, pelo medo, porque, assim, se relacionar envolve riscos, né, ninguém tem garantia nenhuma. Você pode estar casada há 10 anos, no papel, na igreja, com 3 filhos, que ainda assim você não tem garantia, né, digamos. Então, como que você acha que a gente equilibra, assim, uma reflexão sua para a gente finalizar esse episódio? Primeiro, assim, né, claro, posso falar de mim, não sei dos outros, mas eu acho que essa coisa de consumir conteúdos, por exemplo, tem muita história, né, que a gente vê, hoje tá cheio de perfil aí no Instagram que fica mostrando os áudios dos caras e tal, e se a gente for ficar se atendo a isso, nossa, você perde completamente a credibilidade na humanidade, você acha que não tem ninguém que presta, que é tudo horrível. Mas eu não vou nem falar de hoje, porque é uma coisa que eu sempre fiz. Eu nunca fui de
de ficar emendando relacionamento no outro, sabe? Eu sempre tive um período muito sozinha, não importa de ficar um tempão sem ficar com ninguém, assim, porque realmente eu quero conhecer a pessoa, sabe? A minha forma é isso, você começa conversando, aí vai, sai. Infelizmente, hoje parece que virou uma coisa que o pessoal brinca, né, de entrevista de emprego, e eu vou fazer um paralelo com isso, que da mesma forma que eu vejo que no LinkedIn eu acho horrível quando é o GUP que escolhe, né, que faz um negócio ali por conta de algoritmo, e não existe mais aquela coisa de chamar o candidato e conversar presencialmente, saber como que ele é, porque para mim isso muda muito. Essa coisa do encontrar, do conhecer, e da energia mesmo, sabe? Vamos ser meio bicho grilo aqui, mas eu acho que conta muito essas etapas, né? Eu acho que você pular a etapa e fica só porque tá carente, eu vou ficar com outro. Ou também nunca gostei dessa coisa de, vou me divertindo com o errado enquanto não aparece o certo, sabe? Eu não acho legal nem com você mesmo, nem com outra pessoa, porque pode ser que o outro esteja super envolvido e você tá sendo sacana. Então, ainda acho que eu tenho uma coisa muito até conservadora, assim, para relacionamento, como é a forma que eu faço. Eu quero também, conhecer, e também eu acho, né, que hoje também tem uma pressa, parece, né? Não, eu já estou ficando há 2 meses, não me pedi namoro, né? Não, onde que vai, né? Eu acho que essa pressa também, né? Assim, eu vejo aprofundar, isso, pressa, definir tudo, enfim. E você vê que às vezes tem gente que está junto há 30 anos e não se conhece. Não, com certeza. Né? Então não é assim, certeza. gente. Então eu acho sim que a pressa atrapalha demais. Acho que as coisas têm que ser feitas com calma. E se abrindo mesmo aos poucos, né? Não sei, eu não gosto de dizer de medo, não, mas eu sei que tem um receio inicial e que isso vai se quebrando conforme você vai conhecendo a pessoa. Tem que ir com medo mesmo, né? Ué, não tem jeito. Gi, muito obrigada pela sua participação, eu adorei. Amei, você sabe que se deixasse, a gente ficava umas 3 horas, né, falando. Muito leve. Obrigada, né? Adorei. Te agradeço demais, tá? Um beijão. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada por ter ficado até aqui. Obrigada, Gi. Tchau, pessoal. Obrigada mesmo. Pode consumir, de tudo um pouco, pode consumir, pode consumir, de tudo um pouco, pode consumir, pode consumir, de tudo um pouco, pode consumir, de tudo um pouco, pode consumir.